Boa noite, Igreja da Família. Boa noite a você, visitante, a você, simpatizante. Deus te abençoe, amém? Graça e paz a todos. Aproveitando que você está de pé, o tema é bênção e a maldição. A bênção e a maldição, você tem uma escolha. Uma série de mensagens. O tema está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26, amém? Confesso para os irmãos que, se fosse para mim listar os temas mais difíceis que eu já preguei, com certeza estaria entre os top 10. Um tema difícil de ser falado nas igrejas principalmente, ainda mais no culto de Santa Ceia. Mas eu tiro dos meus ombros esse peso e coloco à disposição o Espírito Santo para estar falando em seu coração. Amém? Deuteronômio 11, 26 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. 27. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Pode se sentar, pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu disse, talvez um dos temas mais difíceis que eu já ministrei na minha vida, acredito. Com certeza, sem dúvida nenhuma, é um tema complicado para ser pregado, principalmente dentro de uma igreja, no culto de domingo, no culto de Santa Ceia. Mas um tema totalmente atual, um tema necessário, um tema importantíssimo para ser ministrado na igreja. E é difícil você ver outras igrejas pregando esse tipo de tema, o tema abuso. Mas eu quero que, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo fale ao seu coração e te confronte da mesma forma que ele falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor propôs esses temas, não é? Ele diz: eis que ponho de vocês diante a bênção e a maldição. Vem uns temas muito bons aí pela frente. E começou com crenças, pela pastora Mileide. Depois começou por criação pela pastora Mileide. E depois o pastor Mateus falou sobre crenças. E hoje eu falo sobre abusos. E é interessante como se completam esses temas. A pastora Mileide, quando ela pregou há 2 domingos atrás, logo sobre criação, ela falou algo muito importante sobre criação. Ela falou que criação, ela vem com a gente, ela vem de acordo com as nossas referências. Essa palavra referência ficou marcada quando ela disse. Porque realmente as nossas criações, como você foi criado, ou a forma que você vai criar os seus filhos, é através de referências. O pastor Mateus, ele falou sobre crenças. Ele falou que crenças também é de acordo com o meio que você está inserido. Ou seja, de acordo com a sua sociedade, a sociedade onde você mora, o lugar onde você mora, ele vai influenciar muito naquilo que você acredita, nas suas crenças. Só que o tema abuso também, ele não pode ser baseado apenas nas suas crenças ou tão somente como as referências que você teve durante a sua criação. O tema abuso, ou a palavra abuso, ela tem que estar voltada, direcionada e servido como referência à palavra de Deus, à Bíblia. Porque em vários lugares diferentes, ou em várias situações diferentes da história da humanidade, o conceito de abuso ele muda, de um período para o outro, ou de um local para o outro. Não é verdade? Nós temos sociedades onde, se nós seguirmos a regra dessa sociedade, algo vai ser abuso, não vai ser abuso lá, porém na nossa sociedade, no nosso país, com certeza será um abuso. E nós, como cristãos, não podemos seguir como referência abuso as nossas crenças ou as referências que nós tivemos talvez ruins. Nós devemos seguir Cristo. Cristo é a nossa referência de ser abusivo ou não. Cristo é a nossa referência que nós devemos crer ou não, se nós estamos ou não sendo vítima ou autor do abuso. E a palavra abuso, eu pesquisei, e de forma bem simples, bem comum, se você for ver no Aurélio, a palavra abuso, ela significa mau uso do poder. Seria isso. E quando o pastor propôs esse tema, eu falei assim: eu vou tirar de letra, tá tranquilo, porque é a minha realidade. Eu sou guarda civil na cidade de Jacareí,
E na cidade de Jacareí, a Guarda Civil ela é bem ativa na cidade. Ela exerce um papel muito parelho até mesmo com o da Polícia Militar, por exemplo. Nós temos canil, nós temos equipe tática. Nós trabalhamos de forma muito incisiva no município de Jacareí. E um tema recorrente para a gente é abuso, ou abuso de autoridade. Só que o outro tema também é prevaricação. São temas, prevaricação ou omissão, que seja. Nós em Jacareí temos que tomar muito cuidado para não deixarmos de agir, porém existe uma linha muito tênue, uma linha muito difícil entre você prevaricar, deixar de agir, ou agir com excesso, cometendo o abuso de autoridade, podendo estar cometendo até um crime. Então é muito difícil. Isso é real também para a gente, principalmente enquanto cristão, principalmente enquanto família, enquanto pais, enquanto mães. É muito complicado, principalmente para a gente que tem uma fé e acreditamos no Deus que nós servimos. E quando nós vemos situações adversas, situações que nós não concordamos, muitas das vezes nós queremos agir, nós não queremos nos omitir com aquilo que nós vemos que está sendo diferente do que nós estamos acostumados. Só que eu vi um louvor muito bonito, no Mauro Henrique, ele fala assim: a fé sem amor, ela é uma faca. E diz também que verdades sem amor não passa de vaidade. Isso é muito complicado, porque, veja bem, não adianta você falar o que eu estou falando é verdade, mas se a sua verdade é a verdade absoluta e você não presta atenção na verdade do outro, talvez você esteja cometendo abuso. Se a sua verdade não está pautada na Bíblia e você não fala a sua verdade com amor, talvez você esteja cometendo um abuso. E entenda que a palavra abuso não é apenas como você está acostumado. Abuso ele pode ser separado em abuso físico, abuso sexual, abuso mental, abuso financeiro, abuso moral. Tudo isso é abuso. Então toda vez que eu falar a palavra abuso, coloque tudo isso no rol de abuso, amém? E eu achei interessante que quando eu comecei a estudar sobre abuso, algo que já faz parte da minha realidade, um tema muito comum na minha realidade é o abuso no âmbito da família. E o abuso no âmbito da família, existe uma lei que define ele, muito importante, muito conhecida. Toda vez que alguém comete um tipo de abuso no âmbito da família, existe uma lei chamada Lei Maria da Penha. Quantos já ouviram falar dessa lei? Acredito que todo mundo. É uma lei brasileira, uma lei feita aqui no Brasil, e uma lei referência no que diz respeito a abuso no mundo. Só que talvez você ouviu falar da palavra abuso no âmbito da família, talvez você ouviu falar da palavra Maria da Penha, dessa lei Maria da Penha, mas você não buscou o conhecimento, ou talvez não saiba. Mas o abuso no âmbito da família é muito amplo, como eu disse, não é apenas o abuso financeiro, sexual, também é o abuso, não é apenas o físico ou sexual, também existe o abuso financeiro, o abuso moral, o abuso psicológico, dentre outros. E nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite, sobre abuso no âmbito da família. Entenda que abuso no âmbito da família, ou a Lei Maria da Penha, que fala sobre o abuso no âmbito da família, existem muitos detalhes que, sabe, bateram de frente com os meus ideais. Porque, como eu disse para você, não é só o abuso físico. E sem dúvida nenhuma o abuso físico é algo que não tem perdão. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, enfim. Só que entenda que quando você fala da Lei Maria da Penha, às vezes nós interpretamos e entendemos que é o marido, o homem, agredindo fisicamente a esposa, mulher. Só que a Lei Maria da Penha, ela não se restringe apenas a isso. A Lei Maria da Penha também fala de filho, irmã, do sexo feminino mais velha, que bate talvez, ou agride, ou abusa da irmã mais nova, também pode ser caracterizado como Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também não é só primos, no âmbito da família, primos que existe um relacionamento, também pode entrar como Lei Maria da Penha. Mas pastor, você vai ficar falando aqui de lei? Também. Mas eu vou entrar na palavra, calma aí, mas é a palavra também. Porque se você não cumpre a lei dos homens, automaticamente você está pecando.
Só que é interessante que você saiba que nem tudo pode ser caracterizado como crime. E talvez você fale assim, eu não cometo crime, eu não posso me enquadrar na Lei Maria da Penha. Mas todo tipo de abuso talvez não seja enquadrado na Lei Maria da Penha, mas todo tipo de abuso é pecado, sim. Toda vez que você faz mau uso da autoridade ou do poder que você tem, você está cometendo abuso e você está pecando, mesmo que não consiga ser comprovado pela Lei Maria da Penha. Entenda que a Lei Maria da Penha, ela abrange até mesmo casais homossexuais, homoafetivos. Por exemplo, duas mulheres que têm um relacionamento e a uma exerce um tipo de autoridade sobre a outra. A que exerce um tipo de autoridade, se ela usar essa autoridade de forma abusiva, ela está enquadrada na Lei Maria da Penha. É importante que você entenda isso. E eu gostei muito desse tema porque, apesar de ser muito difícil, a igreja do Senhor, ela não pode viver alheia ao que acontece na nossa sociedade. Você cristão, você membro ou não, você que professa a fé de Cristo, você não pode viver alheio a certas situações que são muito comuns no cotidiano da nossa vida, da nossa sociedade, que talvez você viva como autor, talvez você viva como vítima, ou talvez você seja ambos. Como assim eu posso ser ambos? Eu posso ser vítima e autor? Sim. Já viu aquele exemplo daquelas pessoas que às vezes você fala assim, olha só, lá fora é um leão, né? Ou desculpa, aqui dentro é um leão, aqui dentro manda em tudo, mas lá é um gatinho. Existe grande chance dessa pessoa que lá fora é um gatinho, para outras pessoas é um gatinho, de lá fora ela pode ser que ela esteja sendo vítima de abuso, e aqui para você, ela esteja abusando de você. Entenda que abuso não é só físico, amém? Nós vamos entrar nisso já. Então você pode ser o autor, você pode estar sendo vítima, você pode ser ambos, ou talvez você nem entenda ou nem tenha consciência que você está sendo vítima de algum tipo de abuso. Porque, como eu disse, é muito amplo. E quando se fala em abuso no âmbito da família, como eu disse, o abuso físico eu acho que não tem nem desculpa, não tem nem o que se falar aqui. Independente se é do homem ou da mulher, não tem desculpa. Só que o abuso sexual também é comum no âmbito da família. A lei diz assim, a Lei Maria da Penha diz assim, que se você, marido, força a sua esposa a ter relação sem que ela queira, você está cometendo abuso. Inclusive você pode estar cometendo um crime de estupro. Só que a Bíblia, em contrapartida, diz assim, que os dois não fiquem muito tempo sem se relacionar, que seja de comum acordo, que seja para, sei lá, para algo de fé, porque não é bom que vocês, casais, não tenham um relacionamento. Então entenda que abuso é muito amplo. E talvez você, mulher, e você, homem, fale assim, nossa, pra gente homem é difícil, né? Mas a mulher também. A Bíblia fala assim que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Olha o poder que você, mulher, tem. Olha o que a Bíblia diz, a autoridade que você exerce sobre a sua casa. Quer dizer então que a mulher sábia edifica, ela pode levantar a casa lá em cima, e a tola ela destrói. Esses dias eu ouvi uma pregação muito interessante da pastora Camila, e ela falava assim sobre um tema que até é comum dentro da minha casa. Ela disse assim que como a mulher tem o poder de, sabe, se ela tiver atacada, a casa inteira fica, sabe, ixi. Pode vir, ela falava assim, olha, pode a filha vir naqueles dias, estressada, não tem o poder de derrubar uma casa. Pode o filho vir estressado, não tem o poder de derrubar uma casa. Pode o marido chegar bravo do serviço, chateado, querendo chutar tudo. Ele não tem poder de derrubar uma casa, ou de tirar a paz de dentro da casa. Mas a mulher, esses dias a minha esposa estava brava e na hora eu lembrei. Eu cheguei a Beatriz, a minha filha mais velha, ela falou assim, pai, a mãe tá brava. Eu falei assim, o que você fez, filha? Não sei, pai, eu não lembro. Eu falei assim, Ana Beatriz, você fez alguma coisa. Irmão, eu já comecei a interceder. Do portão eu já comecei, Deus,
Acalma o coração da fera, Senhor. Eu falei assim, comecei a lembrar, Deus, se eu fiz alguma coisa, me lembra, porque eu não lembro. Porque se eu chego estressado, ela vai preparar uma janta boa, alguma coisa diferente, acalma, né? Mas a mulher, irmão, olha o poder que você, mulher, tem sobre a sua casa. Não abuse desse poder. Eu costumava brincar com a minha esposa e ler Timóteo 2,9. Era uma brincadeira, viu, irmão? Não sou um marido abusivo, não. Eu falava assim, mulher, não use de autoridade sobre mim, porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Então o homem foi feito primeiro. Que a mulher aprenda, está na palavra, viu, irmão? Depois você lê, depois Timóteo 2,9. Que a mulher aprenda sugestão com todo silêncio e não use de autoridade sobre o marido, mulher. Eu brincava com ela. Só que em contrapartida, a Bíblia fala assim, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a pergunta que eu te faço é: o que é mais difícil? Ser sujeito ao seu marido ou amar a esposa como Cristo amou a igreja? E entenda que amar alguém como Cristo amou a igreja é ser capaz de morrer por ela. A Bíblia fala isso. E esses dias eu vi um vídeo engraçado, sabe aqueles vídeos de assustar assim? Que chega uma caveira e fala assim, numa moto acendendo a luz, tudo do SBT. E tava um casalzinho ali, sabe? Quando a caveira chega assim, iluminando, soltando fogo, tudo, o marido largou a mulher, rapaz, foi embora. Tava nem aí. Perna pra quem te quer. Ele já estava lá na esquina e a mulher estava lá atrás. Maridos, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Isso quer dizer morrer por ela. A Bíblia fala assim que o homem é a cabeça da casa, o homem é a cabeça do lar. Só que cabeça não quer dizer que você manda. Cabeça ele protege. O cabeça ele traz a provisão. O cabeça ele traz a coesão. O cabeça ele tem a liderança sobre a sua casa. Só que são juntos, irmãos. Sabe, irmãos, é complicado falar sobre abuso, principalmente no âmbito da família, mas é extremamente importante. Porque às vezes você pensa assim, eu nunca agredi minha esposa, eu não tenho coragem de levantar a mão para ela, nunca vou fazer isso. Irmãos, confesso para os irmãos que eu nunca agredi minha esposa. Deus é prova disso. Só que em compensação, eu quebrava tudo, irmão. Sabe, aquele momento de raiva, pastor, de ódio, de raiva, de... ai, que vontade de esganar ela. Sabe o que eu fazia? Me perdoa, irmãos, não sei se você tem isso, eu tenho, viu? Eu fico com raiva da esposa às vezes. Sabe o que eu fazia? Quebrava o capacete da minha moto, ficava sem capacete depois, cabeção. Dava soco na parede, machucava a mão. Só que, irmãos, eu peço perdão para minha esposa. Já pedi, enfim, mas eu peço de novo, todas as vezes. Porque às vezes você não agride fisicamente, mas palavras também machucam, irmãos. Palavras também ferem. Às vezes palavras ferem mais do que um tapa. E talvez você fale assim, eu nunca tenho coragem, nunca teria coragem de bater numa mulher. Mas e as agressões? Só que a recíproca também é verdadeira. Não é verdade? Porque como a esposa tem às vezes, sabe, o poder de levantar ou destruir uma casa. E de falar coisas às vezes que nos entristecem, que nos magoam. Abuso psicológico. Abuso financeiro. Esses dias eu vi algo engraçado. Eu falei assim, olha, tá aí um tipo de abuso. Porque depois que foi me dado o tema, pastor, eu fiquei ligando tudo, eu fiquei linkando tudo. Aí eu vi no TikTok um rapaz jogando videogame e a esposa reclamando, conversando com ele. E ele jogando videogame, sabe? Aí a esposa pega, na hora da raiva, e quebra o videogame do marido. Abuso financeiro. Poderia até se enquadrar sim na Lei Maria da Penha, e é um abuso. Ou o marido fica bravo com a esposa e pega, e na hora da raiva quebra a chapinha dela. Abuso financeiro. Pecado. É verdade, irmãos.
São coisas do cotidiano que eu vejo algumas pessoas dando risada e pensando assim: olha só, me dá vontade de fazer isso, eu já fiz. Irmãos, pegou no meu coração, sabe, falou comigo essa palavra, me bateu. Palavras no âmbito da família, dentro da casa, que são lançadas, que talvez você fale assim: não, mas eu não faço metade do que o meu pai fazia para minha mãe. Não use como referência a sua criação, use como referência a palavra de Deus. Verdades sem amor não passa de vaidade. Não use como referência a outras culturas, use como referência ao amor de Cristo. E é importante você entender isso, e é difícil pregar sobre isso num culto de Santa Ceia, num culto de domingo, mas é extremamente importante que você entenda e que você seja um servo do Senhor. Há umas semanas atrás nós vimos uma cantora gospel que foi morta, agredida. Abuso dentro da igreja, irmãos. Isso é real. Isso acontece. E talvez você tenha presenciado. E é importante que você entenda que você tem uma função enquanto igreja, enquanto luz desse mundo, enquanto sal dessa terra. É importante que você não se omita quando você vê qualquer tipo de abuso acontecendo. E que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar no seu coração, dos casais, dos pais, dos filhos, para entender que o relacionamento dentro da casa é muito difícil. É muito difícil porque você está tanto tempo junto com aquela pessoa, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes. O pastor Cláudio Duarte disse assim que só podia vir da cabeça de Deus colocar uma pessoa que é um homem às vezes tão superficial, né, que não liga para muita coisa, a grande maioria, e colocar uma mulher junto, meticulosa, sabe? A mulher que normalmente ela presta mais atenção nas coisas. Mas se Deus colocou no coração dele o relacionamento entre homem e mulher, ele que tome, sabe? Que você peça para que o Senhor tome conta do seu relacionamento e dirija o seu relacionamento. É importante demais que o Espírito Santo de Deus, ele tome a direção na sua casa, ele tome a direção da sua família, ele tome a direção do seu relacionamento. É muito importante. Só que como, pastor, eu vou fazer isso? Essa direção ao Espírito, porque é difícil. Não é fácil. Que Jesus Cristo, que o Senhor venha reinar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Porque a palavra fala que a gente deve educar os filhos, mas a palavra de Deus também fala que nós não podemos provocar a ira deles. Olha só como a palavra de Deus ela fala e ela te instrui detalhadamente como você deve tratar a sua família. Se você tem dúvida, busca a referência aqui, ó. Se você tem dúvida de como agir, dobra o joelho, ora, abra a palavra. Eu me recordo, eu falei um pouco da minha mãe aqui para vocês há uma quarta-feira, testemunho da minha vida. E eu me recordo que quando eu começava a fazer umas peratices, pastor, o primeiro livro que minha mãe mandou eu ler com 10 anos de idade foi assim: leia Provérbios inteiro, leia Provérbios inteiro. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia. E como falou comigo, Provérbios é um grande ensinamento para você como tratar a sua esposa, como tratar os seus parentes, os seus amigos, os seus familiares. A Bíblia é a referência para a sua vida. Só que é interessante que o abuso, ele não acontece só dentro de casa. Eu dei uma pincelada rapidamente aqui, porque o tempo já está voando, meu Deus do céu, tem tanta coisa. Tem ceia ainda. Só que o abuso, ele não acontece só no âmbito da família. O abuso, ele também acontece no âmbito social. No seu trabalho, na igreja, na escola, enfim. Na sociedade onde você está. E principalmente nós cristãos. Como nós cristãos às vezes somos abusivos na nossa fé principalmente. Eu comecei falando aqui de uma letra, de um louvor, que falava que a sua fé sem amor pode ser uma faca
E a verdade sem amor é vaidade. E como eu me arrependo das vezes que eu fui abusivo. Enquanto cristão, enquanto no alto da minha santidade via pessoas em pecado e apontava. Eu fiz isso, irmãos. E não falo com orgulho, eu falo com tristeza. Eu me recordo que uma pessoa muito próxima a mim, um dia chegou, nascida em berço evangélico, uma amiga que eu amo ela de todo o coração. E ela falou assim que era homossexual. Irmãos, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando sobre ser abusivo. Amém? Eu estou falando de mim, eu não estou falando do pecado dela. Eu estou falando da minha fala, eu quero que você entenda isso. Eu me lembro que ela falou que ela se considerava homossexual. E eu, pastor, no alto da minha santidade, falei assim: você vai para o inferno. Falei. E eu não estou falando que você não deve. Eu quero que você entenda em nome de Jesus. É complicado falar isso, mas eu tenho que falar, porque é uma verdade minha, que aconteceu comigo. E como eu fui abusivo ao falar com ela, esse era o grande problema. Porque eu já condenei, eu já julguei, eu já disse que ela iria para o inferno. E ela ficou acuada naquele momento. Ela ficou triste. Porque não era uma vontade dela, era o Satanás, era enfim o inimigo que soprou aquilo no coração, esse desejo, essa vontade na vida dela. Só que eu apontava, e o Espírito Santo me fez lembrar desse momento específico da minha vida. Quando eu, no alto da minha santidade, achando que era o santarrão, sabe, naquele comecinho na igreja, ainda mais na igreja que eu era, que era uma igreja um pouquinho mais fervorosa, digamos assim. E eu apontava para ela e eu falava assim: você não tem vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara, muda de vida. Irmãos, eu já pedi perdão para ela. Hoje foi uma das pessoas que me ajudou muito no momento que eu precisei. Não existe ressentimento, não existe tristeza, ela entendeu. Eu amo a vida dela de todo o meu coração, ela sabe disso. Mas como a gente é abusivo às vezes enquanto cristão, não é verdade? Como nós às vezes enquanto igreja, quando deveríamos amar o pecador, e colocamos o pecado do pecador maior do que o nosso amor. E esse que é o grande problema. Eu não estou falando que você não tem que pregar contra o pecado, eu estou falando que você tem que amar o pecador. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque a verdade sem amor é vaidade, é abuso. Eu fui muito abusivo com essa pessoa. E não foi só com ela. Quantas das vezes alguma pessoa do meu lado caía, eu tropeçava e eu não apontava, eu não julgava. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração enquanto igreja. Não para você passar a mão no pecado, mas para você amar o pecador. Eu não estou dizendo que você não deve falar e dizer: olha, isso é errado, a Bíblia diz isso sobre esse assunto. Mas eu te amo independente de qualquer coisa. Eu amo a sua vida independente de qualquer coisa. Eu não apoio o que você faz, mas eu apoio a sua vida e eu oro por você. Eu falo que eu fui abusivo, porque quando ela chegou, conversou comigo, eu nem sequer orei. Eu simplesmente apontei. Eu não abracei, eu simplesmente julguei. Fui abusivo, irmãos. E como nós somos abusivos. Sabe, irmãos, o pastor Diego falou algo muito importante na quarta-feira. Ele falou assim que a igreja, ela não foi chamada para atacar. Não foi, pastor? Ela foi chamada para resistir. Se você puder, veja depois a pregação de quarta-feira, foi tremenda. Essa é a nossa função. Ela não foi chamada para atacar, ela foi chamada para resistir. Ela não foi chamada para cometer nenhum tipo de abuso. Ela foi chamada para abraçar, para salvar, para transformar,
para libertar. E como isso é feito? Através da palavra, através do amor, através da oração, através do jejum. Não seja abusivo enquanto cristão, porque quantas das vezes nós, no alto da nossa santidade, quando vemos alguém tropeçando, cometemos abuso com aqueles que são próximos a nós. Por favor, irmão, vigia, toma cuidado com o abuso. Eu falei aqui sobre o abuso no âmbito da família. Eu falei sobre um abuso social. Só que é interessante que o abuso social, enquanto igreja, enquanto cristão, é importante que você entenda que o abuso também ele é no seu trabalho. E eu nem vou falar de abuso de chefe aqui. Eu vou falar de você. Abuso enquanto funcionário. Esses dias, como falei, pastor, eu comecei a linkar. Depois que eu descobri o tema, tudo que eu vi assim, parece que o Senhor falava assim: olha, escreve isso, anota isso. No meu trabalho, a gente tinha 5 minutos de tolerância. Só que do nada mudou e falou assim: olha, agora vocês podem ter 10 minutos de tolerância. Pronto, mudou. Mudou a cabeça dos funcionários públicos. Mudou a cabeça dos guardas. Todo mundo chegava às 6h10. Era uma tolerância. Eu achei tão engraçado quando o inspetor chegou e falou assim pra gente: olha, vocês estão abusando do que foi liberado para vocês. Vocês estão abusando do direito de vocês. Porque a tolerância, ela é exceção, não é regra. Eu falei assim: meu Deus do céu, como aquilo falou comigo. Não era eu não, eu chego de vez em quando atrasado, mas não era sempre não, viu, irmãos? De vez em quando eu chego, lá em Jacareí, irmãos, às vezes tem trânsito. Mas o chefe falou assim: sai mais cedo. Só que como a gente abusa às vezes do nosso direito enquanto funcionário, enquanto minoria. Eu não estou sendo aqui, sabe? Eu quero que você apenas, e que o Espírito Santo de Deus fale em seu coração, para que você entenda e interprete aonde você pode estar cometendo abuso na sua vida, na sua casa, no meio social onde você trabalha, onde você estuda. O quanto você está sendo abusivo e abusando dos seus direitos. Porque talvez você pense assim: ah, mas o que eu estou fazendo não é ilegal, o que eu estou fazendo não é errado perante a lei, mas pode ser pecado. Existe uma frase que a gente fala assim, que existem coisas que não são ilegais, mas são imorais. Talvez o que você esteja fazendo, talvez você pense assim: ah, mas não estou fazendo nada de errado. Mas que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento. Entenda que talvez o que você esteja fazendo não é algo que é contra a lei, mas talvez seja pecado, talvez seja abuso de uma certa forma. Só que o grande problema do abusador e da pessoa que é vítima de um abuso é que talvez ela não se identifique. Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa que está sendo vítima de um abuso, pelas referências que ela vive, pelas referências que ela teve dentro de casa, talvez ela entenda assim: não, isso é normal, isso aí não tem nada a ver não. Só que eu separei aqui, eu até escrevi algumas coisas que são comuns às pessoas que sofrem algum tipo de abuso. As pessoas que às vezes são vítimas de abuso sem perceber. Normalmente uma pessoa que ela é vítima de algum tipo de abuso, ela sente insegurança. É uma pessoa insegura. A pessoa vítima de abuso, às vezes ela não tem mais uma autoconfiança. Ela está confusa sobre a sua própria identidade. Sabe aquela pessoa que às vezes ela pensa assim: poxa vida, eu tinha tantos sonhos, eu tinha planejado isso, eu era isso, eu era aquilo, eu pensava que eu seria isso ou aquilo outro. Só que nesse momento você mingou, sabe? Murchou. Tome cuidado. Talvez você esteja sendo vítima de algum tipo de abuso. Esses dias eu estava conversando com a esposa e com alguns amigos, e eu falei assim que
Irmão, só eu dirijo em casa. Eu fiquei doente 2 meses, meu carro ficou 2 meses parado. E eu falava, esposa, dirige. Vai, esposa, eu quero que você dirija. Eu quero, sabe, que você faça isso, que você faça aquilo, para me ajudar, para não sei o que, sabe? Se esforça. Não dá para te envergonhar não, esposa, é verdade, ela tem medo, irmãos. E um amigo falou assim, não, eu não incentivo minha esposa não. Vai, sai fora, depois vai que ela quer ficar saindo aí, não sei o que acontece. Relacionamento abusivo, irmão. O marido é aquele que tem que mais dar suporte e mais auxiliar a sua esposa, mais querer o crescimento dela. Eu entendo que quanto mais a minha esposa crescer, melhor é para mim. Eu entendo que se ela aprender a dirigir e dirigir bem, se Deus quiser, amém, vai ter alguém para revezar, porque é difícil descer a serra e subir dirigindo sozinho. Cansa, não cansa, irmãos? Armava, eu falava assim, você armava tanto se ela dirigisse, podia revezar comigo. O marido, ele tem que colocar a esposa lá em cima, e a recíproca também é verdadeira. A esposa tem que colocar o marido lá em cima. Esses dias eu estava conversando e alguém falou assim para mim, olha, eu não queria que a minha esposa ganhasse mais do que eu. Eu falei assim, meu Deus do céu, por mim minha esposa que ganhe 3 vezes mais que eu. Ô glória! Quem dera se ela ganhasse 5 vezes a mais que eu. Podia parar com os bicos, ficava só tranquilo, largava as contas para ela. Só que quantas vezes o marido, sabe, faz que joga contra? Relacionamento abusivo. E a recíproca também é verdadeira, viu, irmãos? Irmãos, vítimas de abuso. As pessoas às vezes quando ela é vítima de abuso, ela tem raiva dela mesma. E às vezes a pessoa, quando é vítima de abuso, ela entende que a culpa é dela. E o abusador, é engraçado que ele nunca admite. Não, imagina, eu não. Você está viajando. Você não sabe como é que é nosso relacionamento sozinho. Fica tranquilo. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Quando várias pessoas comentam a mesma coisa sobre atitudes suas, pessoas diferentes que te amam, tome cuidado, reveja o seu conceito. Talvez você esteja sendo um pouco abusivo e você ainda não entendeu isso. E eu oro e peço em nome de Jesus, sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, Pai. Toda e qualquer atitude abusiva, Senhor, meu Deus, cometida por pessoas aqui neste lugar, nessa noite, Pai, seja ela consciente ou inconsciente, Senhor, que o Senhor abra os olhos, Pai querido, Pai Santo, de vidas aqui, Senhor. E que vidas, Senhor, meu Deus, que antes apontavam, que antes julgavam, Senhor, possam ser dirigidas e direcionadas por Ti, Espírito Santo, a cometer e a ser pessoas mais cristãs, a ser pessoas menos abusivas e mais amorosas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então reveja o seu conceito sobre como está o seu relacionamento que as pessoas falam para você. As dicas do pai, da mãe, do amigo, escute, mas acima de tudo, procure a maior referência que você pode ter, a palavra de Deus, a maior referência que é Jesus Cristo. E você, que talvez esteja sendo vítima e não sabe disso, uma coisa muito importante, é que, como eu disse para vocês, alguns abusos, eles não são visíveis, sabe? A pessoa às vezes não percebe que está sendo abusiva ou sendo vítima de abuso, porque, como eu disse para vocês, é algo que foi imposto pela sociedade ou pela sua criação. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele abra os seus olhos quanto a isso. Existe uma frase muito interessante que fala assim: eu falo, mas é uma crítica construtiva. Tome cuidado para que a sua crítica construtiva não seja uma crítica abusiva. Porque verdades sem amor não passam de vaidades. Verdades sem amor não passam de vaidade. Não siga as más referências que você teve. Siga a Cristo. Não siga, sabe, a sociedade que você vive. Siga a Cristo. Amém? Eu me perco, irmão. Eu não consigo fazer muito
seguir por aqui. Normalmente eu prego assim, eu faço a minha pregação, né? O Espírito Santo ele vai falando e vai me lembrando aquilo que eu tenho que falar. Só que vai ser um tema tão difícil e eu não consigo olhar ali, pastor. Eu já me perdi tudo aqui já, meu Deus do céu, tem tanta coisa. Mas glória a Deus por isso, irmão. O Senhor está falando com você? Amém? Só que existe uma luz, irmãos, que às vezes ele é imperceptível. E ele também é um abuso. E o Senhor, meu Deus, falou muito no meu coração a respeito disso. Que são abusos auto-infligidos. Porque entenda que você é a maior autoridade sobre a sua vida, é Jesus. Amém? A maior autoridade sobre a sua vida tem que ser Deus, tem que ser a palavra. Mas você tem o poder, você exerce o domínio sobre a sua vida. Só que quantas das vezes nós não provocamos o abuso? Eu me recordo de uma amiga, e ela já não era mais cristã, ela havia se divorciado, separado do marido. E durante o casamento dela, ela cometeu adultério. Os dois separaram, se divorciaram no papel, estava tudo, enfim, livre, cada um segue a sua vida. Só que esse marido, esse ex-marido no caso, né? Ele quis voltar com ela, ou conversar com ela, enfim, os dois estavam querendo reatar o relacionamento. E esse marido, na verdade, ele nunca foi um bom marido. E eu não estou justificando o adultério dela, amém? Eu só estou falando que o relacionamento deles não era horrível e eles não eram da igreja nesse período. E ela é muito amiga minha e ela chegava e falava assim: olha, ele fez isso comigo. Ele me agride, ele me xinga, ele, sabe, fala coisas horríveis. E eu ficava com uma raiva dele, mas eu ficava com uma raiva dela também. Porque ela falava assim que ela merecia aquilo, pelo que ela tinha feito com ele no passado. Eu falava: filha, entenda, acabou, vocês separaram, vocês se divorciaram. Você sabe, não precisa disso. Ela falava assim: eu mereço isso. Eu mereço ser abusada desse jeito porque eu pequei no passado, eu errei, eu falhei com ele. Assim, mas ele também falava com você, então já houve o divórcio, sabe? Não existe mais. E talvez você fale assim: ah, mas é consequência do pecado. Ela está sofrendo isso porque ela pecou no passado, então é consequência do pecado. Entenda, por favor, eu não estou falando sobre consequência do pecado. Eu estou falando sobre autoflagelo, o que é pecado. Sabe, tinha outros rapazes, até mais bonito que esse ex-marido dela. Ô rapazinho feio, né, esposa? Só que ela falava assim: eu mereço ser agredida, eu mereço tudo isso. E ela tinha autoridade, porque ela não dependia dele financeiramente, muito pelo contrário, era ele que dependia dela. Ela era uma pessoa bonita, sabe, era uma pessoa inteligente, que sempre trabalhou, esforçada, mas ela sempre queria sofrer. Ela queria. Era um abuso auto-infligido. Sabe, ela queria aquilo. E eu falava: por favor, filha, para com isso. Larga desse feio. Eu vou apresentar um amigo bonitão para você. Legal, boa gente. Não, ela falava assim: não, eu mereço. E quantas das vezes, irmãos, nós por falhas não nos autoflagelamos. Sabe, irmão, o tempo de pecar e ajoelhar no milho e rezar não sei quantas Ave Marias, não, irmãos, não existe mais. Entenda, por favor, eu não estou falando sobre consequência de pecado, amém? Eu estou falando sobre você não receber a graça. A Bíblia fala assim que se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. A Bíblia fala assim que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados, nós somos libertos. E eu vou falar de mim. Teve uma época da minha vida, como eu contei aqui, que eu
eu era demais. Eu aprontava, irmãos. Eu aprontava demais. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a sofrer por algumas coisas. E eu falava comigo mesmo, poxa vida, é consequência do que eu fazia no passado. É consequência dos meus pecados. E todas as vezes que eu sofria por um determinado motivo, e às vezes eu buscava o sofrimento, irmãos. Às vezes eu buscava porque eu falava assim, eu mereço tudo isso, porque eu era demais. Eu era peralta demais, eu era pecador demais, eu mereço isso que eu estou passando. Só que uma vez, e um certo dia, o Senhor me libertou. E me foi pregado exatamente isso. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Esqueça o passado, esqueça as mágoas, esqueça um passado de pecado. Aquilo que você plantou, você vai colher sim. Mas não se esqueça e dê valor e valorize a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe? Pare de ficar se julgando, se culpando. Pare, por favor, pare. Entenda que você é livre. O Senhor Cristo te libertou, te transformou, te restaurou. E o Senhor falou tão forte comigo nesse culto sobre isso, sobre parar de abusar de mim mesmo. Só que além desse abuso que eu tinha, ou que eu cometia comigo mesmo, eu também fui vítima de um abuso. O pastor, ele estuda sobre isso, acho que ele deve entender, ou falar até melhor que eu. Existem abusos que não são lembrados, que ficam no nosso subconsciente. Estou mentindo, pastor? Existem coisas que você passou na sua vida, talvez que você nem se lembre, mas que você sofreu. E esses dias o Espírito Santo de Deus, há 3 anos atrás, o Espírito Santo de Deus falou muito sobre isso comigo. Eu contei um pouco aqui do meu testemunho. E na minha infância, quando criança ainda, os meus pais, ou a minha mãe biológica, como eu disse no meu testemunho, ela não tinha condições físicas, psicológicas para cuidar de uma criança. E quando eu cheguei na minha família adotiva, amado, abraçado, sabe, com todo o carinho, com todo o amor de Deus sobre a minha vida, a minha mãe e os meus irmãos falavam assim que eu cheguei com feridas físicas, machucados, com muito medo, acuado, cheio de feridas na minha cabeça, baixinho, barrigudinho, mais do que hoje. Falavam que eu tinha uma coisa chamada barriga d'água, não sei nem se existe isso, mas falaram que eu tinha isso. E eu cresci amado demais, irmãos, muito amado. Só que eu até conversei com a minha cunhada Dani sobre isso. E eu falava assim: ninguém me ama. Por abusos, por traumas que eu tinha no meu subconsciente, de coisas que talvez eu nem lembrasse. Por abusos que eu sofri na minha infância, eu falava assim que eu não tinha amigos. E olha que eu sempre fui muito extrovertido, muito brincalhão, sempre fui cercado de pessoas, sempre fui aquela pessoa que minha mãe falava assim para mim: só falta colocar a melancia no pescoço, porque gosta de se aparecer. E eu era aquele que mais falava piada, que mais brincava. Mas quando eu chegava em casa eu chorava, eu ficava triste, eu abraçava minha esposa e falava assim: olha, ninguém me ama, esposa. As pessoas dão risada de mim, dão risada do que eu brinco, do que eu falo, mas na verdade ninguém gosta de mim. Por conta de abusos e traumas que eu sofri no meu passado. Mas eu não sabia que aquilo que eu sentia eram traumas. Eu me recordo que quando eu fiquei doente, e quando eu saí do hospital, eu via tantas pessoas falando que oraram, que buscaram, que jejuaram, que fizeram novena. Uma amiga católica falou assim: eu fiz novena por ele. Eu falei assim: o que é isso, novena? Aí falaram assim: ela ficou 90 dias jejuando por isso, isso, isso. A minha esposa até brincou: olha, ela fez mais do que eu, porque nem eu fiz isso por você. Enfim, brincadeira, esposa.
Ela me falou assim: já sofri tanto, ainda não podia comer isso, pelo amor de Deus. Irmãos, e quando eu acordei, eu saí do hospital, e eu tive aquela festa, eu tive pessoas ligando, sabe, falando que me amavam, falando que, sabe, que eram importantes, que eu era importante para a vida delas. Parece que eu fui curado daquilo. Eu fui curado daqueles abusos de infâncias que eu tive. Eu fui curado, sabe, daqueles traumas que eu tive durante a minha infância. Se coloque de pé em nome de Jesus, por favor. E hoje é um culto de Santa Ceia. E o Espírito Santo de Deus, ele tocou muito forte no meu coração para orar por vidas aqui nessa noite. Oh, aleluia. Eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, existem situações na nossa vida que precisam ser quebradas, sabe? Existem amarras, existem correntes que nos prendem, que precisam ser destruídas em nome de Jesus. Existem situações adversas, existem, sabe, abusos psicológicos, traumas financeiros, traumas físicos, traumas, sabe, moral, traumas alabachura bacandarábia, sentimental, que foram colocados sobre a sua vida, no seu coração. E o Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, Ele quer entrar na sua vida e transformar, e te trazer cura, e te trazer libertação nesta noite. Antes de você participar da mesa, oh aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele quer te trazer cura, Ele quer te trazer transformação, Ele quer te trazer um milagre na sua vida. E aquilo que te afligia, aquilo que te açoitava, aquilo que te entristecia, todo abuso, todo trauma de infância, tudo que não provém de ti, toda discussão no relacionamento que talvez você teve há muito tempo atrás e até hoje você não se esquece disso, palavras ditas pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém que você considerava, que você amava, aliás, que você ama, mas que te feriram, que te trouxeram traumas. Em o nome de Jesus, nessa noite eu profetizo: seja jogada por terra todo abuso, todo trauma, tudo que não provém de ti, eu repreendo nesta noite. Antes de você participar da mesa, antes de você fazer parte do corpo e do sangue de Jesus, é necessário que você receba a cura do mesmo. Oh, aleluia. É necessário que você receba a cura de Jesus nesta noite. É necessário que você receba o ato de cruz. É necessário que você entenda e receba a graça. Oh, aleluia, oh, aleluia. É necessário que você receba a graça de Deus sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não ignore. Jesus Cristo, Ele morreu por você numa cruz do Calvário. Ele se sacrificou. As suas mãos foram pregadas numa cruz, os seus pés foram pregados, Ele teve a sua costela furada, transpassada. Oh, alamachura bacandarábia. A Bíblia fala que Ele foi, sabe, chicoteado. A Bíblia fala que na via crucis Ele andava, Ele caminhava. E a Bíblia diz assim, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos libertos. Pare de abusar de você mesmo. Esqueça. Jogue no mar do esquecimento, sabe? Essa tristeza, esse rancor, essa amargura, isso que te faz mal, isso que te faz chorar, isso que ainda te faz sofrer, em nome de Jesus. Eu convido aqui na frente os obreiros, oh aleluia, em o nome de Jesus eu te convido também aqui na frente, para antes de participar da mesa,
a receber uma oração, a receber a graça de Deus, a receber a cura, a receber a transformação. Oh, aleluia. Irmãos, eu era batizado nas águas e no Espírito. Eu ia dentro da igreja, eu participava da ceia. Mas todas as vezes que eu entrava na minha casa, por muitas das vezes eu chorava e falava assim: eu estou sozinho. Eu só tenho minha esposa e Jesus. Mas quando o Senhor me curou, a cura veio por completo. Oh, aleluia. O Senhor curou a minha alma. Hoje eu choro, não por tristeza, porque eu sou sozinho. Hoje eu choro de alegria, porque Cristo me libertou, me transformou. Hoje eu choro, não por, sabe, porque eu me sinto sozinho ainda, não. Eu choro porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao meu coração sobre você. Eu posso sentir hoje tantos corações angustiados, apertados. O Espírito Santo de Deus fala que hoje Ele veio te trazer cura, curar a sua alma, curar o teu espírito, sabe? Eu oro por você agora e eu te peço, ore comigo em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Eu vou orar e já vou encerrar. Pai eterno, maravilhoso Rei da Glória, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toca os corações nessa noite, Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, Espírito de cura, Espírito de transformação, em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, Pai Santo. Abraça, Senhor meu Deus, essas vidas nessa noite, Espírito Santo. Tira agora em nome de Jesus toda a raiz da amargura, tudo que não provém de Ti, toda palavra contrária, toda palavra maldita que foi dita, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo. Pai, eu te peço a Tua graça sobre essas vidas nessa noite. Eu te peço o Teu infinito amor. Eu te peço a Tua infinita misericórdia. Eu te peço, Espírito Santo, abraça os corações nessa noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, toca. Começa a tocar agora, Espírito Santo, sobre esses corações. Começa, Espírito Santo de Deus, manifestar na Tua graça, no Teu amor. E toda palavra contrária, toda palavra maldita, todas as cadeias, todas as correntes, caiam por terra agora. Caia por terra agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Caia por terra agora. E que a partir de agora, Espírito Santo, que haja transformação, que haja cura, que haja felicidade. Nesta noite eu profetizo o recomeço. Sobre os corações, em o nome de Jesus.